Além de serem grandes jogadores brasileiros que acabaram compartilhando o mesmo gosto para companheiras em relacionamentos, Éder Militão e Léo Pereira sabem como investir sua fortuna vivendo uma vida para lá de luxuosa. Mas você já parou para pensar qual deles esbanja mais dinheiro? No vídeo de hoje você verá uma batalha épica entre Militão e Léo Pereira. Então, bora pro fight! Primeiro round, imóveis. Não é segredo para ninguém que os jogadores de futebol têm dinheiro de sobra para investirem em casas luxuosas. Com Militão, não seria diferente. Afinal, ele é um craque para lá de internacional. Mas, apesar de ser uma celebridade nos campos, Éder mantém-se discreto sobre seu lugar de descanso, sua mansão. Sabe-se que Militão mora em uma casa para lá de luxuosa na Espanha. E através de fotos e vídeos divulgadas pelo Instagram, dá para perceber o jardim bem verdinho em contraste com o deck de mármore e as imensas pilastras. Um espaço para lá de suficiente para a filha do ex-casal passear com sua mini Range Rover rosa. Certamente uma mansão dessas em Madrid custa para lá de 10 milhões de reais. Lembrando que nos arredores da capital espanhola há o pequeno município chamado Pozuelo de Alarcón, que segundo o jornal El País, é um dos mais ricos da Espanha. Isso porque ele abriga várias mansões de jogadores, inclusive uma que já pertenceu a Cristiano Ronaldo. Kaká, José Mourinho e também Benzema já residiram por lá. O condomínio La Finca é o mais procurado por essas celebridades. Caso a casa de Militão também esteja por lá, a gente sabe que ele vive como um rei, igual o CR7. Para se morar em um lugar desses, com muito conforto, luxo e privacidade, as mansões chegam ao preço impressionante de quase 40 milhões de reais. Apesar de não sabermos ao certo o valor que o jogador desembolsou em mansões, com certeza ele usufrui de um belo e confortável imóvel, equivalente ao luxo que seu salário pode promover. Atualmente, o jogador vive em uma mansão de luxo na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, lar dos ricos e famosos. Em um condomínio fechado com segurança 24 horas, a mansão conta com uma deslumbrante piscina e um deck com espreguiçadeira para tomar aquele solzinho nas tardes cariocas. Além de uma belíssima área gourmet de frente à piscina para aqueles churrasquinhos entre amigos ou um café romântico com a sua bela namorada. Ao entrar, é como se fosse transportado para um universo paralelo onde o luxo reina. A mansão conta com 2 andares, onde estão muito bem distribuídos ambientes. A sala ampla, com tons em branco e cinza, dão ao local modernidade e um toque bem masculino ao local. A cozinha é um sonho gourmet com aparelhos de última geração que até mesmo chefes profissionais invejam. O quarto principal com bastante espaço e decoração neutra, com um belo closet para guardar seus acessórios de luxo, que o craque adora mostrar em suas redes sociais. Sendo uma mansão à altura do jogador, para adquiri-la, Léo Pereira precisou desembolsar por volta de 7 milhões de reais. Apesar da disputa acirrada, não sabemos os valores dos imóveis de Militão. Então Léo acaba levando esse round. Ponto para ele. Segundo round, gastos exagerados. É claro que jogadores como esses não se preocupam em gastar parte de suas fortunas com alguns luxos. Claro que o peso de ser um grande craque faz com que Léo Pereira invista uma grana grande em seu tempo livre e de descanso. Para se ter uma ideia, só neste ano, acompanhado de sua namorada Caroline, o jogador já realizou 2 viagens para lá de memoráveis. Não é para menos, afinal, os 2 pombinhos vivem em clima de romance. Caroline Lima compartilhou registros de sua viagem romântica com o namorado no Rio de Janeiro. Tudo isso com legendas para lá de apaixonadas. Nas imagens, o casal aparece em um hotel luxuoso no cenário paradisíaco carioca. Os 2 curtiram uma piscina e exibiram seus corpos malhados e tatuados. Lembrando que para se hospedar em um hotel chique desses, na cidade maravilhosa, o preço das diárias é bem caro, como o exemplo do Fairmont Rio de Janeiro Copacabana, que caso você queira se hospedar, precisará desembolsar a bagatela de R$ 2.500. Além do Rio, eles também foram para Fortaleza, terra natal da influencer. A influenciadora usou o seu Instagram para mostrar que o casal combinou look branco e vermelho ao chegar no Ceará. Fofíssimos, não é mesmo? Eles merecem. Porém, antes disso, em 2023, ele foi flagrado com a ex-Tainá Castro, em uma possível reconciliação no fim do ano em Maracaípe, no estado de Pernambuco. O local, que abriga paisagens paradisíacas no verão, chama a atenção também por suas hospedagens extremamente confortáveis, como por exemplo, o Chalé Maracaípe.
que tem reservas estimadas em R$700. Parece que nosso craque gosta de um descanso na praia, no melhor do que o nosso país pode oferecer para relaxar, não é mesmo? Errado ele não está. Quem dera eu poder pegar um sol agora. Parece que o zagueiro prefere gastar seu dinheiro com outras coisas, mas não deixa de andar por aí com estilo e luxo. Isso porque ele tem uma BMW X1. Para ter esse veículo, o jogador teve que desembolsar por volta de R$300 mil. Mas não para por aí. Na garagem do atleta ainda é possível ver mais 2 modelos esportivos e de puro luxo. Ele possui um Porsche Cayenne Coupé. Essa máquina custa nada menos que R$700 mil. E por fim, mas com certeza não menos importante, Léo é dono de uma Lamborghini Urus. E para ter um veículo desses, ele teve que desembolsar uma quantia perto de R$3.900.000. Claro que com tanta grana, Militão consegue investir em grandes luxos para tornar sua vida mais confortável e com itens caríssimos que resolveriam metade dos nossos problemas. Para se ter uma ideia, para não se atrasar para os compromissos, o jogador já foi flagrado usando um Richard Mille RM 6701, que, como se não fosse o suficiente, é também em ouro rosa 18 quilates. O modelo tem valor que pode chegar ao valor chocante de R$1 milhão. E como será que Militão se locomove? Com muito estilo? É o que muitos pensam. E errados não estão. Dos carros já disponibilizados pelo time espanhol, ele já escolheu para si BMW i4 M50, avaliada em aproximadamente R$636 mil, além de um Audi Q850. Que pode ser avaliado em R$800 mil. O zagueiro do Real Madrid também é dono de uma Ferrari 488 pista e já chegou a emprestar o veículo para MC Ryan, que custa aproximadamente R$1.600.000. Além desses veículos caríssimos, ele já foi flagrado em jet skis luxuosos e ainda viagens em jatinhos particulares. Os dois não são nada baratos de se ter ou utilizar, não é mesmo? Mas para se locomover com tanto estilo, ele também se veste muito bem. Como a própria ex-Caroline alfinetou, Militão não economiza nos lookinhos luxuosos. Para se ter uma ideia, ele já foi flagrado com um tênis da marca Off-White, avaliado em R$3.700, combinado a um moletom da marca Balenciaga, que custa R$9.700. Isso sem contar a necessaire de R$8 mil e a mala de impressionantes R$32 mil, ambas da marca Louis Vuitton. Os gastos são vários, apesar dos luxos serem diferentes. Então, podemos considerar esse round um empate. Ponto para os dois. Terceiro round. Fortuna. Por serem 2 grandes jogadores do Brasil, muito se especula sobre qual o valor real de suas fortunas. Lembrando que o ídolo do Flamengo é o zagueiro de destaque do clube há anos. Ou seja, ele já acumulou uma legião de fãs, além de ser muito admirado e respeitado no meio do futebol. Em seu Instagram, o jogador já acumulou 2.300.000 seguidores. É muita gente, não é mesmo? O zagueiro do Flamengo está sendo alvo de sondagens que podem levá-lo a deixar o clube por valores superiores a R$45 milhões, com a possibilidade de dobrar seu salário para cerca de R$750 mil por mês. Apesar de ter recebido uma oferta do Al Hilal no passado, o presidente do Flamengo recusou. Mas agora, com uma proposta maior do Al Nassr, clube de Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita, a situação ganha novos contornos. O Al Nassr ofereceu cerca de R$73 milhões pelo jogador. Porém, a recusa do presidente Landim mostra a importância de Léo Pereira para o time carioca. Mesmo lesionado desde maio, o zagueiro segue valorizado, tendo recebido uma oferta para ganhar quase R$1 milhão mensais na Arábia Saudita. No entanto, Pereira demonstra interesse em permanecer no Flamengo, onde se sente em ascensão e mais próximo de realizar o sonho de vestir a camisa da seleção brasileira. O clube também não demonstra interesse em negociá-lo, considerando-o um dos principais defensores do futebol brasileiro, atualmente recebendo R$700 mil por mês na Gávea. Uau! Com um salário desses, dá para se viver uma vida bem confortável, não é mesmo? Que o sucesso de Militão reflete no que ele já acumulou em fortuna até então. E isso gera bastante curiosidade. Em seu Instagram, o jogador já acumulou mais de 9 milhões de seguidores. É muita gente, não é mesmo? Mas o importante é que com esse grande número, se ele quisesse, poderia promover grandes marcas e cobrar bastante por isso. Porém, aparentemente o craque prefere fazer pouca publicidade em sua rede, tendo como uma das poucas parcerias a empresa de apostas Sportbet BR.
Mas dá para imaginar que a maior fonte de renda de Militão é realmente pelo futebol. Para se ter uma ideia, em janeiro de 2024, seu contrato com o icônico Real Madrid foi renovado até junho de 2028. Impressionante! E segundo uma lista divulgada pela Capology, falando em valores brutos e mensais, o salário de Militão beira os 6,5 milhões de reais. Por ano, segundo o mesmo portal, os valores se aproximam de 81,2 milhões reais por ano. Você consegue imaginar essa grana toda? Eu não. De acordo com a Wikipedia, a Forbes e o IMDb, a fortuna de Éder Militão era de aproximadamente 26 milhões de reais em 2021. Este valor inclui apenas imóveis, veículos, terras e outras propriedades registradas no nome do atleta. Vamos combinar que, em 2024, essa fortuna certamente é muito maior. Por isso esse round vai para Militão. Ponto para ele. Quarto round. Polêmicas. Por serem figuras públicas, claro que Léo Pereira e Militão já foram destaques de algumas manchetes controversas. O que muitos se surpreendem é que eles dividem essas manchetes. Isso porque, atualmente, ele está em um relacionamento com a influenciadora e ex do jogador Éder Militão, com quem tem uma filha, Caroline Lima. Os dois se conheceram em setembro do ano passado por intermédio de amigos em comum. O jogador do Flamengo estava se separando da ex-mulher. Ela, por sua vez, ensaiava uma reconciliação com o pai de sua filha, apesar de negar isso. De lá pra cá, ela passou a investir no jogador rubro-negro através do Instagram. Até então ninguém desconfiou de nada, porque para todos os fins, Léo era casado. Mas ele já tinha saído de casa para morar em um hotel. O primeiro beijo dos dois só viria a acontecer em dezembro, pouco antes do Natal. Mas antes desse relacionamento, o zagueiro era casado com a musa fitness, Tainá Castro, com quem ele tem 2 filhos, uma menina e um menino. Após o rompimento do casal, o ex-sogro do atleta cobrou cerca de 350 mil reais como forma de ressarcimento, referentes ao pagamento da faculdade da filha. Na visão do pai de Tainá, Léo deve ressarcir os valores a ele, pois durante o relacionamento da filha com o zagueiro, ela interrompeu os estudos. É complicado, não é mesmo? O que você pensa sobre isso? E parece até coisa de novela. Mas muitos se surpreenderam com notícias de uma possível troca entre casais. Isso porque Tainá e Éder Militão foram flagrados diversas vezes juntos, inclusive desfrutando juntos da Itália. Clima de romance no ar e drama. Do jeitinho que a gente gosta, parece que Léo está sempre mostrando que, além de ser referência no esporte, é também gente como a gente com seus problemas pessoais. Sorte para ele. Vida pessoal da estrela dos campos, nem tudo foi glória. O nome de Militão, inclusive, é cheio de tretas que envolvem seu antigo casamento com Caroline Lima, o que fez ele ficar bem em destaque na mídia. Antes de todas essas exposições, o jogador inclusive era bastante reservado. Isso porque, desde antes do nascimento da filha do ex-casal, Cecília, os dois brigavam pela guarda dela, em um movimento que contou com acusações e processos. Entretanto, mesmo um ano depois, parece que as coisas entre os pais da criança ainda não se acertaram e tudo parece piorar. Os dois entraram, novamente, em conflito, e o atleta da seleção brasileira ingressou com um processo contra a influencer para impedir que ela se mude para o Rio de Janeiro, onde mora o namorado de Caroline, Léo Pereira, zagueiro do Flamengo. Para se defender, a mãe de Cecília foi às redes sociais e passou a expor conversas com Militão. Ela mostrou o valor recebido de pensão, exigências feitas pelo jogador, além de promessas que não foram cumpridas. Lembrando que, em referência ao salário milionário do jogador, a influencer pede a bagatela de 25 mil reais de pensão para a pequena Cecília, mas só conseguiu receber pouco mais de 8 mil reais. Complicado demais, não é mesmo? Qual lado você escolhe nessa briga? Comenta aqui embaixo. Acho que todos concordamos que esse é literalmente um empate de polêmicas, não é mesmo? Ponto para os dois. Nossa batalha terminou com um empate. 3 pontos para Militão e 3 para Léo Pereira. Que disputa acirrada. Mas se você acredita que ainda existem outros argumentos para defender um dos dois, escreva aqui embaixo sua melhor justificativa. E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like e comente sugestões de outros temas pra gente trazer aqui no canal. E aproveite para se inscrever e assistir outros vídeos. Você com certeza irá gostar. Canal Sabe Tudo, sua curiosidade em forma de vídeo.